Bem-vindo, estudante! Essa é a segunda parte da nossa videoaula sobre princípios de interpretação constitucional. Eu sou a professora Paládia, fique comigo para saber um pouco mais sobre esse assunto. E nós vamos abordar agora cada princípio por vez. Vamos tratar de 7 princípios, sendo que ao último vamos dar uma atenção especial por ser extenso, pela questão da proporcionalidade, ter 3 elementos, ser feita em 3 fases. E olha, cada princípio pelo qual nós passarmos, eu vou trazer exemplos para vocês, vou trazer decisões que vieram principalmente do Supremo Tribunal Federal e vai ser bastante rica essa abordagem sobre os princípios da interpretação constitucional. Vamos abordar o primeiro princípio, que é o da unidade da Constituição. E nós iniciamos por ele porque ele é um princípio que ele não é esquecido quando a gente fala dos próximos. Esses princípios, eles se interligam. Nós não temos a aplicação de um ou de outro, ou um não exclui o outro. Um auxilia o outro na interpretação constitucional. E esse princípio da unidade da Constituição, ele significa a ideia da coesão interna da Constituição. Porque temos que considerar que a Constituição, ela é uma norma fundamental, ainda mais se considerarmos aquela organização escalonada, hierarquicamente escalonada das normas jurídicas, em que a Constituição, ela ocupa o topo, a parte superior dessa hierarquia, e sendo uma norma fundamental, ela dá ordem e coerência a todo ordenamento jurídico. Ela própria, é claro, precisa ter uma unidade e uma coerência interna. E eventuais contradições que serão aparentes, que existam no interior da Constituição, elas serão superadas pela harmonização das normas, pela harmonização dos direitos fundamentais, pela harmonização dos princípios, também dos valores, ou seja, não usamos aqui aquele critério da exclusão, tá? Porque a exclusão, ela acabaria por assumir que existe uma parte inconstitucional. Não, nós pensamos na superação dessa contradição, principalmente quando estamos diante de um caso concreto. Considerando também que não existe uma hierarquia entre as normas constitucionais, elas não devem, portanto, ser vistas isoladamente, absorvendo aquela proposta de exclusão que não combina com a Constituição. O que combina é uma visão integrada das normas constitucionais. E como podemos fazer isso? O professor Magalhães Filho, ele dá uma dica, né, de nos basearmos naqueles princípios estruturantes da Constituição. Quais são eles? Princípio republicano, que está aqui, ó, aqui embaixo, princípio federativo, princípio do Estado de Direito, princípio democrático. Nossa, mas de onde foi tirado esses princípios estruturantes? Ora, gente, do artigo 1º da Constituição, estão todos aí. Vamos ler. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, olha, todos esses princípios estruturantes aqui. E aí, além deles, nós temos também os princípios gerais de direito e os princípios específicos. Não são hierarquicamente organizados, mas a gente tem esses pilares dos princípios estruturantes que nos servem de norte. Segundo princípio é o princípio integrador. Ele significa a integração social, a integração política como um papel da Constituição e que o intérprete deve assumir quando ele está tratando da interpretação da própria Constituição.
É uma versão sociológica do princípio anterior, do princípio da unidade da Constituição. E não se preocupem que na sequência a gente tem exemplo da aplicabilidade, tá? Considerando que a Constituição ela é constituída pela integração de valores aspirados por diferentes segmentos da sociedade, pensemos no próprio processo de elaboração da Constituição, que foi um processo democrático, uma Assembleia Nacional Constituinte extremamente plural, muita participação social, bastante engajamento político. Então, essa confecção da Constituição, que teve uma riqueza da participação, ela não pode ser abafada, né? Isso foi incorporado ao seu texto e isso deve permanecer. Logo, a interpretação da própria Constituição deve contribuir para essa integração social. E aqui uma pequena citação, esse princípio ele nos diz para buscar soluções que propiciem a integração social e a unidade política na aplicação da norma jurídica, da norma constitucional aqui no caso, com respeito ao pluralismo existente na sociedade. Na primeira parte da nossa aula, eu disse a vocês, né, que a Constituição ela faz uma ligação entre a política e o direito. E quem intermedia isso são os princípios. Está aqui o princípio do efeito integrador, que ele vai nos nortear na interpretação da Constituição para reforçar essa ideia. E aqui eu coloquei um exemplo ali embaixo, que é sobre a consideração de família, né? Como temos que buscar a integração de valores, do pluralismo na nossa sociedade, quando consideramos o que é uma família. O Supremo Tribunal fez isso há pouco tempo e a gente até tem essa decisão para citar aqui daqui a pouquinho, a gente vê. Olha lá, vamos ver a ementa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Vou ficar pequenininha aqui para a gente conseguir ler. Esse é um caso em que um servidor público ele está processando o município, aqui não está aparecendo, mas acho que é o município de Angra dos Reis, porque ele deseja receber o adicional de insalubridade a que ele tem direito, porém, esse direito ele está condicionado a uma regulamentação que o município deve editar para prever o pagamento desse adicional. Porém, esse servidor entrou com ação buscando obrigar o município ao pagamento e temos aqui a ementa da decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos ler a parte que está em amarelo destacada. Interpreta-se a Constituição consoante os princípios da unidade, já sabemos o que é o princípio da unidade, e do efeito integrador. Olha, princípios 1 e 2 que nós acabamos de ver um resuminho deles. Eu vou ler novamente. Interpreta-se a Constituição consoante os princípios da unidade e do efeito integrador, de forma a afastar as contradições e propiciar a harmonia entre as suas normas. Ou seja, como nós vamos solucionar aparente conflito? Não é excluindo, mas harmonizando, ponderando. O ordenamento constitucional permite o pagamento da gratificação de insalubridade. Diante do princípio fundamental do federalismo e na medida em que confere aos municípios o poder autônomo de auto-organização e legislação, com o dever de dispor sobre a política de remuneração dos seus servidores públicos, desde que não ultrapasse o limite máximo de vencimento. Aqui a gente está buscando entender, né? Então, foi pensado ali o princípio fundamental do federalismo, como algo que deve ser considerado aqui nesse caso e harmonizado com as demais alegações. Nesse aspecto, se o ordenamento positivo municipal sujeita ao pagamento da gratificação de insalubridade à edição de regulamento específico, sua ausência afasta o direito dos servidores municipais indicarem critério de sua conveniência, foi negado o provimento a um recurso. E o nosso entendimento sobre essa decisão nos leva a um princípio que está adiante, tá? Guarda aí um pouquinho. Vamos falar do terceiro princípio, o princípio da máxima efetividade.
Máxima efetividade do quê, Paládia? Dos valores dos princípios constitucionais. Já vimos quando, na primeira parte da aula, eu falei sobre as normas jurídicas que são compostas tanto por regras jurídicas quanto por princípios, que os princípios são mandamentos de otimização, buscando a ótima realização deles próprios. Então, na interpretação dos princípios constitucionais, deve-se preferir a que confira, ou seja, a interpretação que confira maior efetividade aos valores anunciados nos princípios, dentro do possível juridicamente e faticamente. Na questão dessa possibilidade fática, temos que considerar também a reserva do possível, né? É uma teoria muito utilizada nas defesas, principalmente quando envolve obrigações de fazer por parte do próprio Estado, algo que é bastante custoso. Quem milita aí já conhece essa teoria da reserva do possível, quem até chama de princípio da reserva do possível, que significa o quê? O que cada um tem direito de razoavelmente exigir da sociedade. Então, todos nós, na busca da concretização dos nossos direitos, podemos exigir até mesmo prestações, no caso aqui está envolvendo o próprio Estado, essa ideia, porém, deve existir uma razoabilidade, considerando o que cada um pode exigir. Por quê? Porque o Estado, ele não tem condições de ser um provedor universal de tudo, até porque a ideia dos próprios direitos sociais é proporcionar a autonomia para o indivíduo, mas o Estado, quando ele nega alguma prestação com base na reserva do possível, ele não pode, através dessa negativa, sonegar o mínimo existencial para o cidadão, para uma coletividade. Porque esse mínimo existencial, ele é algo que não pode ser ferido. E, sendo o mínimo existencial, portanto, essa parte sagrada que não deve ser negada a ninguém e que não pode ser negligenciada pelo argumento, pelo uso do argumento da reserva do possível. A impossibilidade de aplicar um princípio de modo tão amplo nessa ponderação, ela não pode ferir o seu núcleo essencial, a ideia que está sendo retomada nesse momento aqui, que já foi abordada, né? Porque um outro princípio, ele é igualmente protegido. Todos os princípios, os valores, têm a sua proteção e um não pode excluir o outro. De repente, um vai ser maximizado em detrimento de outro, mas esse detrimento não é anulação, não é jogar o outro na lata do lixo. É diminuir o seu âmbito de incidência naquela situação, mas não de modo a eliminá-lo, ok? Vamos ler, então, para ilustrar o nosso estudo, um pedacinho da Constituição. Eu trouxe aqui o artigo 230, que assim nos diz: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Então, à luz do princípio que a gente acabou de estudar, como nós poderíamos interpretar esse artigo 230? Se o princípio nos diz que devemos buscar a máxima efetividade do princípio e diante de um conflito,
nós não podemos excluí-lo totalmente, né? Então, aqui a assistência ao idoso tem seus parâmetros aqui na Constituição. Pode, sob o argumento da reserva do possível, isso ser negado? Em quais circunstâncias? Até que ponto essa negação não vai ferir o que seria o mínimo existencial? São questões para a gente assim, refletir sobre elas, porque é mais no caso concreto que a gente consegue ter clareza sobre esse tipo de ponderação. Aqui também um outro pedacinho da nossa Constituição, o artigo 208, vamos ler também. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 1, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Ok, então grifei ali educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Inciso 4, educação infantil em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. Então, aqui, gente, eu grifei, nós estamos falando assim, de um valor, de um princípio, de uma educação universal. Aqui nós temos a gratuidade da educação e a sua universalidade, obrigatoriedade, estabelecida como regra constitucional. Então, o inciso 4 nos diz: educação infantil em creche pré-escola às crianças de até 5 anos de idade, a todas as crianças. E eu trouxe esse artigo porque a partir dele nós vamos analisar rapidamente a ementa de uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma ementa bem grande, então eu dividi ela em partes, nós passaremos pelos slides para poder entender. O assunto é educação, fornecimento de vaga em creche, obrigação de fazer, possibilidade, obrigação do poder público, direito assegurado na Constituição Federal, pela Constituição e pelo ECA, aplicação das súmulas, ausência de violação ao princípio da separação dos poderes. Olha aqui, de novo sendo retomado, né? Naquele caso, era para eu circular, acabei riscando, mas naquele caso do município, também, lembra que tinha essa ligação da questão da separação dos poderes, e aqui novamente. Por que isso, gente? Porque nós temos pessoas que estão buscando, através do judiciário, uma prestação que foi negada pelo Poder Executivo, no caso, município. E aí, isso invoca a separação dos poderes. Como nós vamos harmonizar, né, esse direito à educação, no caso lá, né, falava de um adicional de insalubridade, com essa interferência do judiciário no executivo. É uma questão para uma outra aula, mas a gente não pode ignorar esses argumentos que estão sempre aí desfilando quando a gente trata das questões constitucionais. Em amarelo, olha, vamos continuar. Inaplicabilidade da cláusula da reserva do possível. Então, aqui, olha, está dizendo que não será aplicada a cláusula da reserva do possível. Por que será? Vamos entender. Administrador que deve se pautar pelo princípio da máxima efetividade da Constituição. É o princípio que a gente está estudando. Máxima efetividade da Constituição. Então, aqui, o que está sendo dito, né? Que, com base no princípio da máxima efetividade, eu vou negar eu não vou acolher esse argumento que sobre o caso incide a cláusula da reserva do possível. Vamos mais para frente, olha, essa decisão é Nossa, agora que eu
que eu me dei conta, ó, não é Supremo não, é Tribunal de Justiça de São Paulo, me desculpe, é uma decisão bem recente que nós estamos gravando agora em abril de 2020, então eu busquei um caso bem recente no Tribunal de Justiça de São Paulo, ok? Continuidade do mesmo caso, tá? Apela o município de Mogi das Cruzes, alegando em síntese que o direito à educação é um direito social de implementação progressiva. Aí já começou, né? A gente já tá entendendo o que se quer. Dizendo que é de implementação progressiva ao longo do tempo. E a determinação judicial de criação de vaga em creche acarreta a realização de despesa pública sem autorização nas leis orçamentárias e muito menos legislativa, em ofensa literal ao artigo 187, 167, inciso 1 da Constituição da República, que o judiciário não deve substituir o legislativo ou o executivo. Então, olha, estamos lendo os argumentos da municipalidade, então invocando aqui novamente a separação dos poderes, uma vez que seria afronta direta ao princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição, ele vai estar aqui citado logo na sequência para a gente ler, que o município apelante tem se esforçado na abertura dessas vagas à população que delas necessitam, que a obrigatoriedade de fornecimento de vagas em creche pelo município foi largamente ampliada ao longo dos anos após a Constituição de 88. Aqui eu coloquei, olha, para a gente ler, não ficar com dúvida sobre o texto do artigo 2º da Constituição, que fala da separação dos poderes. Olha, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo, o judiciário, e aí a gente tem, né, a organização do executivo, do legislativo, do judiciário, ainda temos as unidades da federação, isso vai se desdobrando. Continuando, é o mesmo caso. Eu vou ler ali logo no começo, logo nas primeiras linhas, em se tratando de educação, por se tratar de direito fundamental, ok, sabemos, já lemos isso, né? Vou voltar. O poder público não possui discricionariedade para optar entre garanti-la ou não. Aqui já é um trechinho da decisão que não está falando mais das alegações da municipalidade, como era o slide anterior, já, né, da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Está obrigado ao cumprimento, existindo certa discricionariedade tão somente no tocante à forma de fazê-lo. Aí eu dei uma resumida, não cabe ao administrador justificar sua omissão com a aplicação da cláusula da reserva do possível, pois sua conduta deve pautar-se pelo princípio da máxima efetividade da Constituição. Claro que eu escolhi esse caso porque ele está tratando bem do princípio que a gente acabou de abordar, o princípio da máxima efetividade da Constituição, e é um caso que envolve essa alegação da aplicação da cláusula da reserva do possível, que aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo está negando sua aplicabilidade a esse caso. Igualmente, não há se falar em interferência em outro poder com violação da separação dos poderes, tripartição das funções estatais. Então, o TJ aqui está afastando, não está acolhendo essa alegação. Tinha uma outra alegação do município também, que agora eu estou me lembrando, eu acabei tirando porque era bem longo, mas que disponibilizar a vaga para essa pessoa, essa criança que estava pleiteando, iria ferir o próprio princípio da igualdade, também era um argumento da municipalidade, porque alegando que tem uma fila única, uma lista, e se esse demandante passa à frente, ele vai pular a vez, né, que seria de uma outra pessoa que está na fila há mais tempo. Isso também não foi acolhido pelo Tribunal de Justiça. E aí, nessa decisão, foi citado um precedente que vem do Supremo Tribunal Federal, cuja decisão é bem nesse sentido. A ementa dessa decisão ela é gigantesca, então eu colei em vários slides, mas eu vou ler só as partes que eu grifei. Também é um caso que está pleiteando, que a criança está pleiteando vaga em creche,
com fundamento na Constituição. A gente já viu que a Constituição é muito clara com relação a esse direito. Vamos ler a parte em amarelinho, ó. Criança de até 5 anos de idade, atendimento em creche e em pré-escola, sentença que obriga o município de São Paulo a matricular crianças em unidades de ensino infantil, próximas de sua residência ou do endereço do trabalho de seus responsáveis legais. Vamos aqui, ainda está citando esse precedente do STF. Jurisprudência, obrigação estatal de respeitar os direitos das crianças, educação infantil, direito assegurado pelo próprio texto constitucional, artigo 208, inciso 4, já lemos. Compreensão global do direito constitucional à educação, dever jurídico cuja execução se impõe ao poder público, notadamente ao município, porque está lá no artigo 211, parágrafo 2º. Legitimidade constitucional da intervenção do Poder Judiciário em caso de omissão estatal. Então aqui, olha como estão refutando aquele argumento de que o Judiciário obrigar a fornecer essa vaga na creche fere a separação dos poderes. O STF não aceitou isso, né? Está dizendo, ó, a intervenção do Poder Judiciário em caso de uma omissão, uma relevante omissão estatal na implementação de políticas públicas previstas na Constituição. Em ocorrência de transgressão ao postulado da separação dos poderes, proteção judicial de direitos sociais, aqui no caso a educação, escassez e o próprio trabalho, né? Porque os pais precisam da creche para poderem trabalhar. Voltando. Vamos lá, tudo em amarelinho. E na ocorrência de transgressão ao postulado da separação de poderes, proteção judicial de direitos sociais, escassez de recursos e a questão das escolhas trágicas, reserva do possível, mínimo existencial, dignidade da pessoa humana e vedação ao retrocesso social, pretendida exoneração do encargo constitucional por efeito de superveniência de nova realidade fática. Aqui, gente, por ser ementa, né, ele tem esses termos da pesquisa que trazem os assuntos-chave que vão ser explorados na decisão. Mas passando por eles, como a gente já sabe do que se trata, a gente não precisa ler tudo, até porque não temos esse tempo, mas fica a indicação, o material para os meus alunos que estão acompanhando essa aula, eu já disponibilizei todos os slides, então vocês podem ir assistindo, acompanhando, fazendo anotação, entrando no site dos tribunais para poder acessar o inteiro teor dos acordos. E vamos finalizar, gente, olha, ainda é a citação para a gente se localizar. Ainda estamos na citação desse precedente do Supremo Tribunal Federal, que está sendo citado na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre aquelas vagas em creche, tá? O Tribunal de Justiça de São Paulo está usando esse precedente do STF. Vamos ler a parte em amarelo. O atendimento em creche e o acesso à pré-escola, conforme o que está na Constituição, artigo 208, inciso 4, essa prerrogativa jurídica, em consequência, impõe ao Estado por efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil. Ora, o que, em suma, está sendo colocado aqui, a gente pode pegar nessa parte que já é a conclusão ainda do precedente do Supremo Tribunal Federal. Embora inquestionável que resida primariamente nos poderes legislativo e executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer com a sua omissão. Então, o Supremo não está aceitando esse argumento de que o Judiciário não pode interferir no Executivo, dizendo, olha, isso só está acontecendo porque há uma gigantesca omissão sobre um direito social que está constitucionalmente previsto, nesse caso, o direito à educação. Então, esse foi
a decisão do Supremo, um pedaço da ementa que foi citada nesse acórdão do Tribunal de Justiça. E, na verdade, aqui, né, pelo jeito... aqui tá citando ainda o precedente do Supremo Tribunal Federal, cujo relator foi o ministro Celso de Mello, um precedente do ano de 2011. A controvérsia pertinente à reserva do possível e à intangibilidade do mínimo existencial, a questão das escolhas trágicas. Então, aqui ele vai explicar um pouquinho como, às vezes, nessa questão de direitos prestacionais, como o Estado ele se coloca numa situação de ter que fazer escolhas trágicas, como no caso de fornecimento de medicamentos, né? Que ele não tem dinheiro para custear o andamento, digamos assim, normal, os custos fixos dos atendimentos de medicamentos e ainda trazer atendimentos para pessoas que precisam de medicamentos de alto custo, por exemplo, né? Então, nesse âmbito, a gente usa a questão das escolhas trágicas, porque é praticamente escolhendo uma vida em detrimento da outra. Vamos voltar aqui para o caso da creche. A cláusula da reserva do possível, que não pode ser invocada pelo poder público com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas pela própria Constituição, encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Ai, que bom falar da dignidade da pessoa humana, né? Eu acho que na aula de hoje eu acabei nem citando ainda, falei de princípios estruturantes, falei de princípios gerais, e até na hora eu me toquei e falei princípios gerais de direito, mas são princípios gerais constitucionais, e a própria dignidade da pessoa humana como, assim, aquele valor eleito, aquele que ilumina toda a Constituição. Não poderia deixar de falar. Lembrando que essa aula, ela é uma aula para alunos de graduação, e então eu estou fazendo ela sem tanta pressa, né? Apesar dela ter uma duração que eu considero curta para a gente tratar desse tema, então eu estou lendo os pedacinhos da ementa, falando de cada princípio. Não é uma aula que em 5 minutos nós vamos esgotar tudo, a gente precisa ter essa dedicação, ler as decisões é importante, ainda mais porque no caso dos meus alunos que estão logo no início do curso de Direito, a gente já tem que começar assim, né? Começar conhecendo como se posiciona o Supremo, o que é uma decisão, qual é a estrutura de um acórdão, que assim a gente vai longe. Lembrando daqueles doutrinadores, digamos, que eu indiquei, é sempre importante a leitura da obra. Sei que é um sacrifício, às vezes, gigantesco diante da rotina de cada um, mas a gente tem que sempre nivelar por cima, né? Almejar coisas boas, almejar um estudo de qualidade. Seguindo, então, em resumo, um resuminho aqui para a gente entender. Nesse caso, o Supremo decidiu, por unanimidade, negar o agravo, obrigando o município a matricular as crianças em creche perto da escola. Em creche perto da escola, né? Tá meio estranho isso aqui, mas deve ser perto da residência, o trabalho dos pais, que eu me lembro que estava, prestigiando a dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial, a reserva do possível e a vedação do retrocesso social. Na ausência de políticas públicas favorecedoras das garantias constitucionais por parte dos dois outros poderes, o STF interveio de forma a garantir o direito à educação básica às crianças. Um outro caso. Agora a gente está falando do quê? Vamos recordar, né? Do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. E vamos ver agora um caso que foi julgado pelo STF, é bem resumidinha esse pedacinho da ementa, tá? O STF julgou improcedente, na verdade é um resumo mesmo, não é nem a ementa em si. A ADI
2649, que pedia a inconstitucionalidade do passe livre a pessoas portadoras de deficiência por violar os princípios da ordem econômica, isonomia, livre iniciativa e direito à propriedade. A ministra Carmen Lúcia entendeu que essa garantia, e aí é um trechinho da decisão dela, é parte das políticas públicas para inserir os portadores de necessidades especiais na sociedade e objetiva a igualdade de oportunidades e a humanização das relações sociais em cumprimento aos fundamentos da República, de cidadania e dignidade da pessoa humana, o que se concretiza pela definição de meios para que eles sejam alcançados. E olha, um último exemplo desse princípio que nós estamos estudando. Respira, vamos lá, a gente consegue, tá valendo a pena. Vem lá do STF, vai falar de liberdade religiosa e a liberdade de expressão religiosa que está sendo contestada nesse caso. Vamos ler. A liberdade religiosa não é exercível apenas em privado, mas também no espaço público e inclui o direito de tentar convencer os outros, por meio do ensinamento, a mudar de religião. O discurso proselitista é, pois, inerente à liberdade de expressão religiosa. Assim, o STF está decidindo aí. A liberdade política pressupõe a livre manifestação do pensamento e a formulação de discurso persuasivo e o uso dos argumentos críticos. Consenso e debate público informado pressupõe a livre troca de ideias e não apenas a divulgação de informações. O artigo 220 da Constituição Federal expressamente consagra a liberdade de expressão sob qualquer forma, processo ou veículo, hipótese que inclui o serviço de radiodifusão comunitária. E em destaque, olha esse finalzinho, hein? É isso que nos interessa aqui. Viola a Constituição Federal a proibição de veiculação de discurso proselitista em serviço de radiodifusão comunitária. Nós agora vamos, na sequência, falar de um outro princípio, mas para o vídeo não ficar tão extenso, eu me despeço de vocês dessa segunda parte. Vamos lá, a gente toma uma água, a gente respira e volta para a terceira e última parte. Espero vocês!